Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente junto com você. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelos seus projetos, pelos seus sonhos, mas eu quero orar também para que Deus desperte o seu coração. Irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos, isso não é novidade para ninguém. Até mesmo o ímpio, até mesmo alguém que não segue a palavra de Deus, que não acredita em Jesus, essa pessoa sabe que algo no mundo está diferente. Irmãos, não é por acaso que temos visto tantos rumores de guerra, tantos conflitos, a falta de amor, tantas pestes, doenças surgindo, terremotos, tragédias por todos os lados. Irmãos, isso tudo já foi profetizado por Jesus lá em Mateus 24 e também em Lucas 21. Inclusive, lá em Lucas 21, o versículo 34 e 35, Jesus ele traz um alerta dizendo assim, tenham cuidado para que vocês não sejam entorpecidos por farras, por libertinagem, por bebedeiras e também pelas preocupações da vida, e o dia da volta do Senhor Jesus seja como uma armadilha para você e você seja pego desprevenido. Irmãos, quando Jesus falou sobre isso, ele não estava querendo trazer medo, mas ele estava querendo dizer o seguinte: vigiem, andem alertas sobre o que está acontecendo. Vocês têm visto os sinais. Jesus não deixou para nós uma data, mas ele deixou os sinais. Irmãos, não é exagero, todos os sinais já estão aí, já estão se cumprindo. Nós estamos às portas, pode ser que Jesus volte amanhã, daqui um ano, daqui 5, 10, 15 anos, eu não sei. A minha sugestão é que nós não temos muito tempo mais, faltam poucos anos, irmãos, diante de tudo que tem acontecido, essa revolução da inteligência artificial, e isso vai revolucionar o mundo de uma maneira que a gente nem imagina. São tantas coisas que estão evoluindo de uma maneira muito rápida, e nós sabemos que tem um lado bom, é claro, muita coisa boa pode vir, mas irmãos, nós sabemos que o homem é mau na sua essência, por causa do pecado, o coração do homem é mau, e a Bíblia diz que o diabo é quem governa esse mundo. O diabo ele tem legalidade, ele tem acesso para destruir a vida das pessoas por causa do coração do homem. E como que ele entra no coração, como que ele entra na vida das pessoas? Através do pecado. Por isso que Jesus fala, olha, tome cuidado com bebedeira, com farras, com libertinagem, porque tudo isso vai desviando o coração das pessoas e elas de repente ficam totalmente cegas, elas ficam como sonâmbulas, elas não conseguem perceber a gravidade do que está acontecendo. E por isso Jesus disse que na volta dele muitos serão pegos de surpresa. Será um dia glorioso, maravilhoso para quem estava preparado, mas para quem não estava, vai ser um lamento terrível. As pessoas verão o quanto elas perderam tempo com redes sociais, com bobeira, com pecado. E por isso, irmãos, eu quero trazer aqui hoje uma mensagem que vai tocar profundamente seu coração. Olha, eu não vou falar especificamente sobre os sinais dos tempos. Isso tudo eu sempre trago aqui nos vídeos da tarde que eu coloco, 2h30 da tarde. Mas hoje eu quero falar sobre o seu coração. E eu vou trazer um exemplo da Bíblia que você vai ficar impressionado de como Deus está sempre nos avisando, sabe? Como Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não quer condenar ninguém, mas Deus está alertando e tem muita gente brincando. Então, essa mensagem de hoje vai abrir muito a sua visão espiritual e vai te ajudar muito a orar pela sua família, pelas pessoas à sua volta, porque infelizmente, se você é como eu, você está rodeado de pessoas que ainda não caíram a ficha, não entenderam a gravidade da época que nós estamos vivendo. Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem vai falar muito ao seu coração, tá certo? Quero agradecer também a todos vocês que têm compartilhado. Olha, irmãos, eu vejo vocês enviando aí para grupos no WhatsApp. Essas orações têm alcançado lugares que vocês nem imaginam. Isso, irmãos, é a mão de Deus e é você também que tem sido instrumento do Senhor para tocar nessas pessoas. Talvez eu não alcançaria, mas você consegue alcançar simplesmente enviando para elas no WhatsApp, tá bom? Então, muito obrigado, nós estamos juntos nessa obra e no final eu quero orar pela sua vida. E antes de começar, só vou te pedir para se inscrever no meu canal, muito rápido, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, ative ele para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, como eu estava falando para vocês, são muitas coisas que podem desviar o nosso coração,
desviar o nosso foco daquilo que realmente importa. E eu quero ver com você hoje sobre a história de Ló. A história de Ló é muito impactante, irmãos, porque ela mostra que é muito fácil ficar preso a tudo aquilo que nós construímos nesse mundo, os bens materiais, o nosso carro, a nossa casa, até mesmo as coisas que a gente gosta de fazer nesse mundo, o conforto que o dinheiro traz. Isso tudo pode ser um empecilho para nós nos aproximarmos de Deus. A Bíblia conta que Ló, ele era sobrinho de Abraão. E um dia, Abraão e Ló, eles ficaram tão ricos, tão prósperos, que não tinha sustento nos pastos para alimentar os rebanhos deles. Então Abraão deixou que Ló escolhesse para onde ele gostaria de ir. Afinal de contas, eles deveriam se separar. E então Ló escolheu as Campinas Verdes do Jordão. Naquela região, na verdade, haviam duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Eram cidades perversas, homens cruéis, homens que não tinham misericórdia do próximo, ao mesmo tempo em que eram muito ricos e com certeza muito orgulhosos, muito soberbos. E Ló então passou a habitar naquele lugar. Ele e a sua família eram separados por Deus e a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Mas aquilo trazia muita tristeza para ele, ver que aquela região era totalmente depravada e afastada de Deus. E então o próprio Senhor falou para Abraão que iria destruir aquelas duas cidades, porque o nível de pecado, de depravação chegou tão alto que não tinha mais conserto. O coração das pessoas estava totalmente desviado. E então Abraão intercedeu, ele pediu que Deus não fizesse isso naquelas duas cidades, mas que ele tivesse compaixão. E então Abraão começa a discutir com Deus sobre o que poderia ser feito para não destruir aquelas cidades. E o próprio Senhor falou com ele o seguinte: olha, Abraão, se tivessem pelo menos 10 pessoas corretas, pessoas justas, eu não destruiria, mas nem isso tem naquele lugar. Então não vai ter jeito, vai vir o julgamento, vai vir o juízo. E então Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e Deus prometeu que iria poupá-los. E foi aí que o Senhor enviou anjos para ir até a casa de Ló. E o interessante é que quando eles chegaram na porta da casa de Ló, os homens daquela cidade desejaram ter relações com aqueles anjos. Irmãos, dá para imaginar isso? Olha a promiscuidade que tinha naquele lugar, os homens querendo se deitar com os anjos. Mas enfim, Deus não permitiu que aquilo acontecesse e aqueles homens ficaram cegos. Irmãos, no dia seguinte, pela manhã, a Bíblia conta que os anjos estavam com muita pressa. E eles queriam muito que Ló e a sua família saíssem, só que quando Ló avisou seus genros de que iria haver uma destruição, que Deus mandaria fogo do céu, os genros dele começaram a rir dele, começaram a zombar e acharam que aquilo não iria acontecer jamais. Mas então, irmãos, aconteceu algo que eu quero ler para vocês. Lá em Gênesis capítulo 19, os versículos 15 e 16, está escrito assim, preste muita atenção. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló: depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saia logo, ou você será castigado junto com a cidade. Quando Ló ainda hesitava, os anjos o agarraram pela mão, junto com a sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eles os conduziram para um lugar seguro, fora da cidade. Amém? Olha que interessante, irmãos. Ló era um homem de Deus, um homem justo. Mesmo sabendo que Deus iria julgar aquela cidade, ele ainda ficou indeciso. Aqui nessa passagem está escrito que Ló ainda hesitava, ou seja, Ló resistia, ele não queria sair de jeito nenhum. A sua esposa também não queria, e os anjos tiveram que segurá-los pela mão e os tiraram dali à força. E a pergunta que fica é, irmãos, o que será que prendia tanto Ló, a sua esposa e suas 2 filhas? Por que será que eles não queriam sair daquele lugar, irmãos? A verdade é, irmãos, os anos tinham se passado e Ló com a sua família tinham construído casa, tinham conforto, talvez eles tivessem planos que eles não queriam deixar para trás. Mas, irmãos, a verdade é que nada disso valia mais do que a própria vida, do que a família dele. Mas o curioso é que ele resistiu, ele não queria sair. E hoje, quando a gente fala que Jesus está voltando, quando a gente anuncia para as pessoas que a volta do Senhor é próxima, está para chegar, as pessoas não acreditam, as pessoas ignoram o alerta, as pessoas até brincam, elas zombam. Irmãos, isso é muito triste, mas muitas vezes isso pode acontecer com a gente também. Muitas vezes nós sabemos que temos que mudar, que temos que abandonar o pecado, precisamos nos firmar mais com o Senhor Jesus, mas a gente vai adiando, não é verdade?
a gente vai deixando para depois, o tempo vai passando e a gente continua preso a muitas coisas que não podem nos dar uma segurança verdadeira. Olha, irmãos, foi isso que Deus tocou no meu coração hoje. Precisamos despertar. Na verdade, já faz tempo que o Senhor está tocando meu coração para entregar essa mensagem aqui. Tem muita gente brincando com coisas espirituais. Tem muita gente perdendo as oportunidades que Deus dá. Irmãos, não dá tempo mais de ficarmos brincando, de ficarmos indecisos, assim como Ló ficou. E a Bíblia diz que quando eles saíram das cidades, o que aconteceu? Fogo e enxofre desceram do céu e consumiram aquelas cidades. E aí a esposa de Ló, ela olhou para trás e o anjo já tinha falado, não olhem para trás. Quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal, mostrando para mim e para você que não devemos retroceder na nossa decisão. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já falou para as pessoas que agora você é crente, que você segue a Cristo, olha, você não pode retroceder, porque Deus não vai se agradar da sua alma, é o que diz a Bíblia, e você ainda será envergonhado, porque as pessoas do mundo vão olhar para você e elas vão zombar, dizendo que você começou e não foi até o fim. Então, olha, Deus está falando com muita gente aqui agora e Deus está te chamando a atenção. Não retroceda, porque senão muitas pessoas vão cair, muitas pessoas vão se desviar. E olha, eu não queria estar na sua pele. Não queira agir dessa maneira. Você precisa ir até o final na sua decisão com Jesus, tá bom? Eu creio que não sou eu quem está falando isso, mas é o Espírito Santo que me tocou para trazer essa mensagem de alerta. Irmãos, tem uma outra passagem na Bíblia, lá em Mateus 19, que fala sobre um jovem que se aproximou de Jesus e ele queria orientação. Na verdade, ele queria a vida eterna, mas tinha um porém, ele não queria abrir mão de algo. E eu quero ler para você para entender tudo o que aconteceu e para que você não caia no mesmo erro. Olha o que está escrito em Mateus 19, o versículo 16 ao 22. Diz assim, ó. Certo homem veio a Jesus e perguntou, Mestre, que boas obras eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me pergunta sobre o que é bom? Existe apenas um que é bom. Se você deseja entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o homem perguntou, quais mandamentos? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como a si mesmo. E o homem disse, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. O que mais me falta? E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você vai ganhar um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o jovem ouviu isso, ele foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Olha isso, irmãos, aqui nós vemos sobre esse jovem rico. Ele era um homem que queria obedecer Jesus, ele queria fazer o que é certo, afinal de contas, ele aprendeu com os religiosos sobre as escrituras, ele queria fazer tudo certinho na sua vida. Só que Jesus falou para ele o seguinte, olha, você está indo muito bem, só que tem um detalhe, você não pode servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo. Você vai desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Ou seja, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, foi nessa hora que Jesus tocou na ferida, porque o dinheiro para aquele homem era um ídolo, era um Deus, entendeu? Aquele homem tinha muitos bens, muitas propriedades e ele com certeza se agarrou àquilo. Aquilo trazia para ele uma segurança. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Não é pecado você ter muito dinheiro, não é pecado você ser rico. O pecado é você amar o dinheiro, entendeu? Você tem que amar somente a Deus. E quando eu falo isso, não é da boca para fora, tem que ser lá no seu coração. E isso só Deus pode te julgar. Só Deus sabe se você realmente ama qualquer outra coisa em vez dele, entendeu? Então aquele menino, ele teve a chance de mudar para sempre. Ele teve a chance de receber a vida eterna. Mas a Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus, muito triste, porque ele tinha muitos bens e ele não conseguiu se desapegar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O que é que prende o seu coração hoje? É um relacionamento? É algum bem material? É alguma pessoa da sua família, algum parente? Qualquer coisa que seja, você tem que ser desapegado. Não quer dizer que você não ame a pessoa, não quer dizer que você não vai poder cuidar das suas coisas, ter um zelo por aquilo que Deus te deu. Mas Deus sabe se aquilo está entrando no seu coração ou não, entendeu?
Então a mensagem que eu queria trazer hoje era sobre isso, irmãos, porque muitas vezes a gente fica tão agarrado a dinheiro, a sucesso. Quantas pessoas agora querem ser famosas e elas querem Jesus ao mesmo tempo, mas elas não querem abrir mão do pecado, elas não querem abrir mão do prazer carnal. Irmãos, precisamos vigiar, precisamos estar atentos o tempo todo. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 16, que devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades, ainda mais agora que os dias são maus. Irmãos, nós precisamos aprender a viver de forma sábia, aproveitando o tempo da melhor maneira. Irmãos, assim como Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo julgamento de Deus, Jesus mesmo disse que pouco antes da sua volta, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. E quando a gente olha toda a promiscuidade, toda a perversão, a corrupção, nós percebemos que realmente está do mesmo jeito. E se nós não tomarmos cuidado, nós também seremos pegos de surpresa. Irmãos, Deus está nos chamando hoje, o tempo é agora, amém? Não deixe essa oportunidade para depois, analise o seu coração e faça um compromisso hoje através dessa oração que eu vou fazer com você aqui, tá bom? Antes de orarmos, eu só vou te pedir duas coisas fáceis. Primeiro, escreva aqui o seu nome no comentário, eu quero te conhecer, e coloque na frente assim, ó: eu entrego a minha vida para o Senhor hoje. E a segunda coisa que eu vou te pedir é compartilhar no final da oração, tá bom? Não saia do vídeo ainda, eu quero orar por você agora, pela sua família. Vamos levantar um clamor aqui, irmãos, porque eu creio que nós estamos às portas, Jesus está voltando e não podemos ser pegos desprevenidos, tá bom? Vamos orar então, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra tão profunda que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o teu amor é tão grande, que o Senhor sempre nos alerta, nos avisa, o Senhor estende as nossas mãos quando corremos o risco de tomarmos decisões erradas. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes ficamos agarrados às coisas deste mundo, aos nossos projetos, ao nosso conforto e até mesmo aos nossos pecados, quando deveríamos nos agarrar somente a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que preferimos os nossos próprios caminhos em vez de obedecer ao Teu chamado. Ó, meu Deus, quando olhamos para a história de Ló, nós vemos o quanto é fácil ficar distraído com tudo aquilo que nós construímos ou desejamos nesse mundo. Assim como Ló demorou para obedecer quando o anjo o alertou, muitas vezes, meu Pai, nós temos deixado a obediência para depois. Nos perdoe, Pai. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe perder a oportunidade de sermos luz nesse mundo, darmos um bom testemunho. Ó, meu Pai, tira de nós tudo aquilo que nos afasta dos Teus planos. Muitas vezes somos também como o jovem rico que amava tanto as suas coisas e acabou rejeitando o convite de Jesus. Ó, meu Pai, quantas vezes valorizamos as nossas conquistas, os bens que o Senhor nos deu e acabamos te deixando em segundo plano. Livra a gente, meu Pai, dessa armadilha, desse engano, dessa falsa segurança. Ó, meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu oro nesse momento pelas pessoas que me acompanham e que estão doentes nesse momento. Tu sabes, Senhor, os problemas de saúde. Tem pessoas com câncer, diabetes, depressão, ansiedade, problemas respiratórios, doenças no coração. Eu declaro em nome de Jesus, saia toda doença, todo mal contra a vida dessas pessoas. Eu repreendo todo mal, toda seta do inimigo contra a vida de cada um. Ó, meu Pai, eu te peço, cura, Senhor, cada pessoa agora. Cada pessoa que está depositando a sua fé nesse exato momento. Ó, meu Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, homens e mulheres que tomaram uma decisão hoje de renunciar ao pecado, remover do seu caminho tudo aquilo que afastava do Senhor. Ó, meu Deus, nos ajude a sermos fiéis até o fim. Nos ajude a resistirmos aos ataques do inimigo, às tentações da carne. Pai, nós precisamos de Ti, meu Pai. Que o Senhor cure as pessoas que estão doentes na alma, pessoas que não conseguem mais se levantar, estão presas nas trevas. Jesus, vai lá de encontro, Senhor, a essa pessoa e arranca das mãos do inimigo, Senhor, a ovelha desgarrada, a ovelha que se perdeu pelo caminho. Resgata, Senhor, estas ovelhas e traga a cura sobre elas, Pai. Traga a restauração em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pela palavra de hoje, pela oração e que o Senhor não desista de nós. Receba agora, meu Deus, a nossa gratidão,
a nossa entrega e o nosso compromisso de seguir firme no caminho que o Senhor preparou. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.